Olá novamente, gente. Então vamos aqui por fim explicar o que é uma aceleração escalar. O que é aceleração? Muita gente confunde aceleração com velocidade, tá? E são coisas aí que, embora uma depende da outra, são coisas diferentes, são grandezas físicas diferentes aí que a gente trabalha, tá? Bom, para a gente explicar isso daqui, tá zoado. A gente precisa entender muito bem o que a gente estudou até agora, tá? Então, nós vimos praticamente o seguinte, que existe o espaço e o tempo, tá? E quando a gente pega e divide um pelo outro, a gente vai ter aqui um negócio chamado velocidade, tá? Nesse caso aqui, a gente usa, na verdade, ΔS sobre ΔT é igual a velocidade média aqui, tá bom? Muito bem. Mas eu não falei para vocês que tem velocidades ali instantâneas, né, que é durante a trajetória vai ter velocidades ali diferentes, que não quer dizer que seja a velocidade total do corpo. Tá? Muito bem. Então vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu saia de um lugar com uma velocidade que eu vou chamar de V1, que é uma velocidade instantânea, de 0 metros por segundo. Vamos deixar tudo no sistema internacional aqui, tá? Depois de um certo tempo, vamos pôr aqui um ΔT de 5 segundos, a minha velocidade 2 foi de 5 metros por segundo. Tá? Muito bem. Uma outra pessoa saiu aqui com uma velocidade também de 0 metros por segundo. Tá? Então, eu estava parado. E depois de um certo tempo, 5 segundos, a velocidade dele é de 25 metros por segundo. Então ele aumentou muito a velocidade dele. Sabendo disso, vocês concordam que no caso aqui que eu vou chamar de A, e aqui de B, que no caso A, ele teve um aumento de velocidade bem mais tranquilo do que aqui no caso B? No caso B, ele aumentou de velocidade muito rápido. E no caso A, ele aumentou de velocidade muito devagar. Só o espaço, o tempo, não mede essa informação para mim. Quão rápido eu estou aumentando minha velocidade. Tá? Ele só vai olhar ali o espaço e o tempo. O quão rápido está aumentando uma velocidade, eu preciso de um cálculo aí que envolva velocidade e tempo. A gente chama isso daí de aceleração média, que nada mais é do que o ΔV sobre ΔT, ou aceleração escalar média. Esse ΔV aqui é a variação de velocidade, velocidade final menos a velocidade inicial. Lembra sempre que delta é V final menos V inicial, tá? Ou V no ponto 1 menos o V no ponto 2 aqui que nem eu fiz, tá? Ok? Então, o que a aceleração está medindo? A aceleração mede o quanto que eu aumento minha velocidade num determinado tempo, ou melhor, o quanto que está variando a minha velocidade. Tá? O quanto varia a minha velocidade vai ser a chamada aceleração. Então não confunda os dois conceitos. Velocidade e aceleração são coisas diferentes. Velocidade é um valor que eu tenho em determinado instante. Velocidade de valor de quê? Velocidade de quanto espaço eu faço num tempo. A aceleração é o quanto que eu estou aumentando minha velocidade num determinado tempo. Ou quanto que eu estou diminuindo minha velocidade num determinado tempo. Porque eu poderia aqui no caso eu estou acelerando, tá? Mas eu poderia estar freando. Freando, ou frear, né? Ele vem do freio, né? Da palavra freio aí, né? Mas na verdade o que eu estou fazendo é uma desaceleração. Ou no caso aqui em física vai ser uma aceleração negativa. Se eu tenho então uma aceleração positiva, eu falo que eu tenho um movimento
acelerado. Se a minha aceleração ela é negativa, eu falo que é um movimento, agora é um nome meio estranho, mas é movimento retardado. Algo que, um retardatário, algo retardado é algo que está em atraso, não é atraso, né? É algo que não é acelerado, ele está desacelerando, vamos definir assim, porque aqui não tem como eu construir mais sobre isso, né? Então, aqui está o segredo. Ó. Se a aceleração for positiva, é movimento acelerado. Se a aceleração for negativa, movimento retardado, tá bom? Então, como que eu veria se o movimento retardado ou não? Basta eu olhar aqui, ó. Se agora eu estou com uma velocidade, eu estou caminhando e tal, com uma velocidade aqui de, sei lá, 5 metros por segundo, e eu vejo, de repente, eu vejo um obstáculo e eu tenho que, né, eu reduzo minha velocidade e paro a 0 metros por segundo. Então, a minha velocidade média aqui vai ser ΔS sobre ΔT. Opa, velocidade média não, fiz errado. A aceleração média nesse caso aqui vai ser ΔV sobre ΔT, que é o que? V final menos V inicial sobre o ΔT. Vamos falar que eu demorei aqui 1 segundo. Foi bem rápido, então 1 segundo. Então isso aqui vai ser, o final é 0, o inicial é 5. Isso aqui vai ficar menos 5 dividido por 1, que vai dar menos 5, o que? Metros por segundo ao quadrado. Isso é a unidade de medida de aceleração. Toda aceleração no sistema internacional a gente vai medir, muito mal feito escrito aceleração, mas isso aqui é a unidade de medida de aceleração. Então a grandeza física da aceleração a gente mede em metros por segundo ao quadrado. Aqui no caso eu não fiz, né? Mas a aceleração do corpo A aqui, aqui é a aceleração média, tá, gente? Isso aqui é a aceleração média, eu esqueci de pôr ali, né? Mas média do corpo A vai ser 5 menos 0, aqui, né? Vai ser 5 menos 0 dividido por 5. Então, se eu fizer isso aí, 5 menos 0, 5 dividido por 5 dá 1 metro por segundo ao quadrado. Isso do corpo A. O corpo B, aqui ó, vai ficar 25. Nossa. Vai ficar 25 menos 0 dividido por 5. Então vai ficar 25 menos 0, 25. Dividido por 5, 5. A aceleração média do corpo B vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. De novo. De onde surge esse metros por segundo aqui, ao quadrado, né? Esse quadrado do metros por segundo? Bem simples também. Ó. Surge da seguinte situação. A aceleração média é ΔV sobre ΔT. ΔV é metros por segundo. ΔT é segundos. Tá? Vamos fazer aqui um negócio que a gente chama de análise dimensional. Tá? Estou analisando a dimensão do que é isso aqui. Metros por segundo dividido por segundo. Tá? Aqui eu tenho uma fração dividido por um número. Mas todo número eu posso escrever como sendo uma fração. Então eu poderia colocar um 1 aqui. Né? Tem uma regrinha matemática que fala o seguinte. Se eu tenho uma fração em cima da outra, isso aqui você copia a primeira, que é A sobre B, e multiplica pelo inverso da segunda, que é D sobre C. Então, eu vou manter a primeira, metros por segundo, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 1 sobre S. M vezes 1 dá M. S vezes S dá S ao quadrado. Daí que surge que a unidade de medida aqui de aceleração vai ser metros por segundo ao quadrado, tá bom? É feio, não é bonito, mas aparece. Da mesma forma, pode aparecer assim, ó, né? Metros por segundo ao quadrado, que é o que a gente vai usar, ou metros vezes segundo a menos 2. Pode ser que apareça assim também. Então, de novo, o que a aceleração mede? A aceleração mede o quanto eu estou variando
uma certa velocidade. Tá? E aqui o que eu estou fazendo? Eu estou classificando esse tipo de movimento. Se é positivo, eu estou acelerando. Se é negativo, eu estou freando, ou a gente chama de movimento retardado, e o positivo a gente chama de movimento acelerado. Lá em velocidade, eu acabei não falando, mas em velocidade também tem. Se a minha velocidade ela é positiva, a gente chama isso aqui de movimento, a gente pode classificar, movimento progressivo. Se a minha velocidade é negativa, a gente pode chamar isso aqui de movimento regressivo ou retrógrado. Retrógrado. Tá? É mais comum retrógrado do que regressivo. Tá? Fisicamente, velocidade positiva quer dizer que eu elegi aqui uma contagem do espaço positiva. Então aqui é 1 metro, 2 metros, 3 metros, por aí vai. Ele está aumentando nessa direção. Então quer dizer que a minha velocidade aqui está nessa direção. Se por acaso eu estiver indo nesse sentido aqui, a minha velocidade vai ser negativa. Fisicamente falando, quer dizer que eu estou voltando na trajetória, só isso. Então, movimento retrógrado. Eu estou voltando na trajetória que eu adotei positiva. Movimento progressivo, eu estou indo na direção do positivo aí, tá bom? É isso que ele está falando aqui pra gente. Ó. Tá? Então, aqui o movimento acelerado retardado. Cadê o movimento? Aqui, o movimento progressivo. Olha lá, está aumentando aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, tá? E ele está indo nessa direção. A mesma regra, se eu voltar, é movimento retrógrado. Já aqui a situação é diferente. Né? Se o lado positivo, né, que está aumentando, se eu estou indo para lá e eu aumentei, aqui ó, aqui não dá para tocar, né? Daqui para cá, eu aumentei a minha velocidade, então eu estou acelerando. Tá? Daqui para cá, eu diminui a minha velocidade, então eu estou freando. Mas existe uma segunda situação. Se eu estiver com velocidade negativa, quer dizer que eu estou no velocidade negativa, eu estou indo contra o sentido do movimento. Se a minha velocidade era negativa e ela ficou mais negativa ainda, quer dizer que eu acelerei. Eu saí, eu só estou indo contra o sentido do movimento, que é esse caso aqui, mas eu estou acelerando para esse lado, para lá, né? Então eu estou acelerando para lá e ainda assim é movimento acelerado. Aqui ó, eu saí de menos 60 e fui para menos 30, então eu estou desacelerando. Tá? Então a gente pode criar uma rápida tabelinha, deixa eu ver se ele criou aqui. Aqui ele só define, né? Movimento progressivo, o espaço cresce quando recorrer e tal, né? Vocês podem dar uma olhadinha aí. A tabelinha é a seguinte, né? Se eu tenho um corpo, vou falar que é tipo um carrinho, né? Vou fazer uma bolinha que é mais fácil para desenhar. Se eu tenho um corpo, e aqui, ó, aqui é positivo, quer dizer que está aumentando o espaço aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E o corpo está indo nessa direção aqui, com essa velocidade, tá? Então a gente fala que é movimento progressivo. Bom? Só que se esse corpo, passa um certo tempo, ele está acelerando para esse lado também, a gente fala que também é um movimento acelerado. Essa é a primeira situação. Se o corpo agora, aqui é positivo e eu estou indo no sentido contrário. Então ele só está indo contra o sentido que eu adotei como sendo positivo. Então aqui é a velocidade dele e ele está acelerando nessa direção também. Então o movimento ele vai ser regressivo ou retrógrado, mas o movimento vai ser também acelerado. Agora, se eu estou indo para lá
uma certa velocidade. Mas eu estou freando, quer dizer que eu estou pisando no freio, né? Então eu estou indo com aceleração negativa. Então ele é um movimento progressivo, porque ele está indo no sentido positivo, mas ele está freando. Então ele é um movimento retardado. E por fim, se eu estou vindo para cá e freando, vai ser movimento regressivo, e movimento retardado. Então eu posso classificar de 4 maneiras. Esses dois aqui são acelerados. O lado que vai definir se ele é progressivo ou regressivo. Esses dois aqui são retardados, porque ambos estão freando. Mas um está freando no sentido negativo e outro no sentido positivo. Então depende da situação, tá bom? Sabendo disso daí, né, a gente consegue classificar qualquer movimento sempre em 2 categorias. Ou ele é progressivo acelerado, ou progressivo retardado, ou e vai misturando isso daí, tá bom? Com isso, a gente aqui acabou toda a teoria dessa apostila. Finalizamos tudo que a gente tinha para falar. Agora, daqui para frente, é só realizar exercícios, né? E exercícios aí a gente vai realizando devagarzinho ao longo do mês aí, tá bom? Gente, espero que esteja claro todas essas questões que eu falei. Eu sei que está cheio de vídeo aqui. Os próximos vão ser um pouco mais rápidos, mas como eu precisei definir muita coisa aqui nesse vídeo, ficaram vídeos realmente longos aqui, tá bom? Então, assistam aí tranquilamente, para e passo, no tempo de vocês. E eu vou deixar eles já aí mais para vocês ir assistindo por semana, porque senão vai ficar uma confusão danada, tá bom? Um abraço, até mais. Qualquer dúvida, só chamar. Tchau, tchau.